fixar em nossos corações, não só nos dias de hoje, mas que ele possa ser lembrado ao longo de todo esse ano e que a gente possa perceber, né, realmente a mudança. Quando se inicia um ano, a gente tem sempre essa esperança renovada de que tudo realmente se transforme. E a gente tem que alimentar essa chama e essa esperança dentro de nós. E então que a gente possa aproveitar, né, esses momentos de estudo nas férias, em que a gente está com a cabeça um pouquinho mais relaxada, né, não se sente tão cansado e envolvido com a turbulência do ano, e que a gente possa esquematizar, né? Eu já soube que na semana passada, né, vocês falaram ouviram aí sobre os objetivos da vida. E esses objetivos a gente tem que estar sempre traçando, repensando, planejando. E hoje o tema, a valorização da vida, vem justamente nos apontar por que nós temos que traçar objetivos e que esses objetivos têm que render valor para a nossa vida. Para começar o estudo, eu lembrei de uma história que todos nós já ouvimos, que está contada, né, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é uma história do Evangelho e que muitas das vezes a gente escuta e não para pensar a grandiosidade dessa informação. Que um homem fariseu, muito estudioso, muito comprometido com o bem e com a lógica e com essa parte intelectual para encontrar soluções positivas para a vida. Esse homem, que era um doutor da lei, um estudioso, e que a gente já tem conhecimento histórico que no tempo de Jesus poucas pessoas tinham acesso às escrituras, tinham a possibilidade de realmente se dedicar a esse estudo, e ele assumiu naquela encarnação esse papel. Nicodemos, um dia, muito tocado e profundamente curioso, chama Jesus após uma pregação, vai até o encontro de Jesus e questiona Jesus sobre o que era necessário, né? Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos pensando na vida, mas de verdade fugindo da morte, não é assim? A gente pensa, a gente para pensar na nossa vida, e aí a gente está sempre querendo fugir do que nos espera depois. E o que Nicodemos, a profundidade da pergunta de Nicodemos, é justamente, ele queria saber o que tinha que fazer aqui para conquistar o reino de Deus. A doutrina espírita, há tão pouco tempo, né, aí nos esclarecendo e organizando todo o pensamento filosófico, ela vem nos falando de uma forma bem lógica sobre verdades que já eram desde os primórdios do tempo. Quando Jesus responde a Nicodemos do que era necessário fazer
para conquistar o reino dos céus, todo mundo já deve saber, né? Qual é a resposta e qual é essa lei universal que rege a nossa existência evolutiva enquanto espíritos. Então Jesus responde, para quem ainda não está lembrando. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhes sentido os textos. Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Como? Como nascer de novo? Né? Como como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá porventura regressar ao ventre da sua mãe? E Jesus continua: em verdade reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Nicodemos, como era um estudioso, questiona mais uma vez: entretanto, como isso pode ser? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceita os nossos testemunhos? Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as vossas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais. Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Então, Jesus, ele fala de forma clara que apenas através da vivência em encarnações sucessivas, a lei da reencarnação, seria possível que o homem pudesse realmente adentrar no reino dos céus. A lei de reencarnação não foi uma lei criada no momento em que surge o Espiritismo. Não foi uma lei organizada por uma compreensão terrena de Kardec. A reencarnação já era um pensamento e uma lei comum a muitos povos desde os primórdios dos tempos. E aí, se a gente for pesquisar a cultura indiana, a cultura egípcia, os diversos povos indígenas, era recorrente o uso da reencarnação para explicar diversas situações na vida das pessoas. Quando a gente fala de reencarnação, a gente está falando da oportunidade que Deus oferece a todos os espíritos. Oportunidades iguais para todos. Essa igualdade vai fazer com que no futuro todos estejamos no mesmo patamar. Hoje a gente vê diferenças profundas na minha vida, na vida do outro, que mora ali na mesma casa que a minha, mora na casa vizinha, frequenta o mesmo círculo que o meu, ou indo para ampliando ainda mais, quantas diferenças a gente tem em diversas culturas e povos e experiências completamente diferentes. Hoje a gente vive no mundo da época da informação. Então a gente recebe informação do mundo todo.
Informação que a gente nem quer saber, mas a gente recebe essas informações. E um tema que está recorrente é a questão do Estado Islâmico, o terrorismo, né? O uso de crianças. E a gente vê aquela cultura e aquele pensamento, a valorização de questões bélicas a tal ponto que se misturam com questões religiosas. A nossa vivência nesta encarnação é uma vivência, né? E a gente teve a oportunidade de reencarnar no Brasil, que não é um país que tem um comprometimento com guerras. Até os espíritos nos alertam que foi a Guerra do Paraguai que retardou o nosso avanço. A gente ainda está pagando aí um karma coletivo, e a gente tem que ter essas consciências, porque os karmas, eles são individuais, aqueles que nós assumimos individualmente, e os coletivos, que são os sociais. E aí a gente fala mal do país, mas a gente não sabe quem é que colocou o país de verdade na posição. Então todo mundo tem que assumir a sua parcela desse karma. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na segunda parte, justamente quando ele vem trabalhando toda a questão da reencarnação para explicar o nosso destino, aquilo que a que estamos destinados, né? Ele fala que ninguém nasce sem um planejamento. Então a gente tem um planejamento reencarnatório atendendo às nossas necessidades evolutivas individuais. E ninguém nasce, o alerta dele, ninguém nasce num país sem estar envolvido socialmente com aquela coletividade. Então tem que assumir o seu papel de cidadão e fazer daquela sociedade uma sociedade melhor. Então, a reencarnação, ela tem uma série de ramificações que às vezes a gente pensa assim, acha que tem uma coisinha para resolver na encarnação, né? Não. Nós temos séculos e séculos e questões que já estão aí sendo alinhavadas durante todas as nossas vidas e que culminam aí no nosso planejamento. O que a gente tem que fazer? Quando a gente fala, e aí era essa questão de lá, né, no caso o Estado Islâmico, e tem questões muito duras quanto aquelas crianças, né, e os adultos que levam aquelas crianças a cometer crimes, a ter uma lavagem cerebral. Nós não podemos esquecer que aquela criança frágil tem um histórico, e ninguém é atraído, né? Ninguém é atraído para aquilo que não tenha afinidade. Então, o trabalho que nós temos que ter, trabalho educativo que nós temos que ter, muitas das vezes, é de remover intimamente questões que são seculares. A gente está falando de espíritos que nascem com um comprometimento muito sério. Só que quando a gente reencarna, tem aí um presentinho, que alguns acham que é o presentinho de grego, né? Mas é o presentinho divino, que é o esquecimento do passado. Quando a gente reencarna, a gente esquece o que a gente fez, o que fizeram, né? E que nos atingiu, e também esquecemos o nosso planejamento. O que nós nos propomos a fazer naquela encarnação. E aí somos guiados apenas pelos nossos sentimentos, por aquilo que nos afinizamos. E nessa busca, muitas das vezes, somos guiados por um sentimento que ainda não é sublime, de verdade, pelos nossos vícios.
por aqueles erros que ainda nos prendem ao erro. A gente tem questões particulares dos países, e aí é bom a gente falar das questões que são particulares ao nosso país. Estamos vivendo uma crise social que não é só econômica. A crise econômica, muitas das vezes a gente escuta e a gente reproduz que ela é consequência de uma coisa. Quem chuta? O que ele está vivendo hoje? É consequência de quê? Pode falar. Aquele bicho papão. Corrupção, não é? A crise econômica instalada no nosso país, a gente logo detecta a corrupção como um grande pano de fundo que leva a decisões que acabam corrompendo a estrutura do nosso país. Quem é corrupto? Pode falar o nome não, tá, gente? Não faz a lista não, hein? Muitas vezes a gente acha que o outro é corrupto. Nós somos corruptos. Nós somos corruptos. A minha irmã tinha que a gente tem um carro compartilhado, né? Então, o documento tá com ela, vem para mim, não sei o quê. Então, às vezes o documento serve de compartimento para os pagamentos de uma com a outra. Aí ontem ela falou, ela tava com R$100 para me entregar. Aí ela falou assim, quando ela me entregou, ela falou assim, tira o dinheiro aí, porque eu passei por uma blitz, fiquei com medo danado do homem para me parar e achar que esse dinheiro era para ele, né? Porque já é uma prática tão comum que às vezes a gente pode entrar, né? Se não ficar atento, a gente pode entrar no jogo sem nem ser consciente. Vou botar para entregar. E essas corrupções que nós cometemos, elas demonstram quem somos nós. A oportunidade que a gente tem de fazer o nosso autodescobrimento, que está lá no Livro dos Espíritos, como o grande exercício para realmente acertarmos durante uma encarnação, é através do autoconhecimento. E através dessas corrupções ou ideias, né, que podem nos levar a cometer pequenos delitos ou grandes delitos, quando a gente para raciocinar, discernir sobre essa vontade de corromper ou de ser corrompido, né, a gente está ali, tem a oportunidade de fazer o nosso autoconhecimento. Peraí, por que eu vou pegar esse exemplo, não é o caso lá de casa, né? Mas por que eu vou andar com um dinheirinho dentro do documento do carro para não ter dor de cabeça numa blitz? Aonde como é que eu poderia agir de outra maneira para poder não ter dor de cabeça numa blitz? Eu tinha que cumprir a lei quando eu escolhi ter um carro. Se eu não cumpro a lei quando eu escolhi, que são várias regras, quando eu comprei um carro, quando eu decidi ter um carro, talvez eu tenha que repensar se eu posso ter um carro. E muitas das vezes nós não percebemos que a corrupção ela faz parte do nosso íntimo. Ontem eu estava falando com minha mãe, tenho dois espíritos, nós recebemos 2 espíritos preciosos lá em casa, né, para serem educados. E um dá mais alerta, nos deixa mais atento do que o outro. Eu escutava muito isso das mães que falavam, né, que o filho era completamente diferente do que o outro. Lá em casa eu percebia que eu e minha irmã éramos completamente diferentes, mas tínhamos muitas semelhanças. Mas eu passei a ver essas semelhanças quando eu comecei a ter consciência de mim e consciência dela. E isso só dá da fase da adolescência para a fase adulta.
Quando você realmente consegue observar as situações e consegue avaliar sentimentos e posições. Para a criança, são personalidades completamente distintas e que realmente são moldadas dia a dia. Então, celular de pai e mãe, quando vai na mão da criança, você nem percebe, tem um joguinho novo ali, né? Então, tinha um joguinho novo lá de bolinha, de juntar bolinha e de clicar na bolinha e desaparece, e o objetivo é ficar sem bolinha nenhuma na tela. Tô eu lá, e o meu pequeno de 4 anos, eu falei assim, gente, mas eu não consigo passar disso aqui, como é que você consegue? Aí ele fez assim, tem que ir rápido, antes do tempo acabar, tem que ir, mãe, é assim, com o dedo assim, vai rápido. Aí quando chegou no fim, ele não conseguiu. Aí ele fez assim, quando é muito difícil, a gente pula a fase. Eu falei, ué, mas se você pular a fase, você não está realmente ganhando. Mas porque eu me estranhei, porque o negócio estava novo no meu celular e já está lá na etapa 40 e tanto, né? E aí eu não tenho nenhum gênio em casa para dar na etapa 40 e tanto. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, mas isso é errado. Um jogo que não interfere na vida de ninguém, que ele não tem consciência de que ali ele está sendo desafiado, ou que aquilo ali é um teste de habilidade. E naquele momento em que ele fala, se está muito difícil, pula de fase, me soou aquele alerta, né? Porque mãe que é evangelizadora dá aqueles alertas assim. Eu falei para minha mãe ontem, falei, mãe, nós vamos ter um trabalho, porque tem uma tendência a encontrar uma saída para vencer. E esses alertas que são dados ali na primeira infância facilitam o nosso trabalho de auxiliar o outro a ser melhor, Como seria bom se todos nós tivéssemos alguém atento que a cada detalhe ali fosse nos indicando, não seria bom? Olha, você falou isso, ou antes da gente falar, se fosse bom, né? Antes de falar, você está pensando isso? Melhor seria você falar dessa maneira, porque o outro não vai ficar chateado, não vai ter consequência disso, daquilo outro. Seria bom demais. Mas se pelo menos a gente facilitar o serviço do outro e sinalizar para ele o que é o errado, a gente está colaborando para que ele se torne uma pessoa menos corrupta. Porque a corrupção é toda infração à lei. A reencarnação, quando Jesus fala para Nicodemos que era através da vivência, do aprendizado, né? Sentir, não bastava ler e estudar, tinha que sentir o texto, sentir na pele. Nós temos que, sim, está lá no Livro dos Espíritos, temos que experimentar todas as alternativas da Terra. Então eu posso fazer coisa errada. Não. As alternativas da Terra são os variados postos dentro da sociedade, estar numa posição mais privilegiada, menos privilegiada, vivenciar a experiência do sexo masculino, a experiência do sexo feminino, vivenciar a solidão, vivenciar o holofote, a multidão. Então, quando a gente experimenta diversas características sociais, postos sociais, nós podemos ser testados nas nossas qualidades e nos nossos vícios em todas essas situações. Porque é muito fácil a gente dizer, eu não sou uma pessoa vaidosa, mas a gente nunca foi experimentado, nunca teve numa posição onde é que tinha uma multidão a nos aplaudir e a nos seguir. Hoje, com o fenômeno das redes sociais, é muito interessante como são construídos ídolos que a gente nem conhece, né? Esse ano foi um destaque lá na Bienal
best-sellers de nomes que ninguém nunca tinha ouvido falar. E era interessante a gente ouvir os repórteres, que eu escutei uma no rádio, que ela pedia desculpa, que ela nunca ouviu falar daquela autora, e que parou a Bienal. E aí ela falou assim: eu estou sendo humilde de dizer para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nela. Passei a madrugada inteira pesquisando na internet para descobrir que fenômeno era esse. E esses postos são postos muito delicados. Ontem eu estava conversando com uma amiga psicóloga. Ontem foi um dia agitado na minha vida, né? Muitas conversas. Eu estava na casa da mamãe e a gente fez uma reunião lá de estudo. Então aí as conversas eram todas, né, espíritas e análise das situações. E eu aproveitei que tinha uma psicóloga espírita e eu estava falando da minha grande dúvida. E as crianças que são expostas e que têm milhões de seguidores e que são paradas na rua, no shopping, precisa de segurança para andar no shopping e que não são famosas, nunca apareceram na televisão, não canta, não dança, não sapateia, não faz nada. Ela só é criança num vídeo na internet. Quando essa criança chegar na adolescência, será que é aquilo que ela vai querer? Quando a gente era criança, a gente adorava pagar mico na família, né? Cantava, botava fantasia, dançava, contava piada, fazia qualquer besteira para os parentes gostarem naquele dia do aniversário de alguém. Quando chega na adolescência, o que geralmente acontece? Não quero que ninguém ria de mim, não quero que ninguém lembre das palhaçadas que eu fazia quando eu era criança. E como é que vai ser essa criança que vai chegar lá na adolescência e que talvez não queira nada disso, mas já teve a vida tão exposta, tão comentada e muitas das vezes tão condenada? Como é que ela vai suportar isso? Então essas vivências são vivências muito delicadas. No livro dos Espíritos, Kardec questiona, né? O que é pior? Qual é a mais difícil encarnação? A da pobreza ou da riqueza? Os Espíritos falam que as duas têm as suas particularidades, porém, a da riqueza, como é difícil nós sairmos do nosso mundo e experimentarmos a vida do outro. Que dirá se você vive num mundo onde é que foge todos os padrões da sociedade que você vive? É muito comum hoje a gente ouvir, né, de pessoas que ganham milhões por mês, né? Qual de nós não gostaria aí de um salário mensal de milhões? Mas qual é a consequência desse salário de milhões? Porque a gente vai ter que apresentar o demonstrativo de tudo que a gente fez com aqueles recursos que a gente recebeu. Eu não vou lembrar o nome do projeto, mas um rapaz de 16 anos sai da sua comunidade, classe alta, Leblon, Rio de Janeiro, colégio caro, requisitadíssimo, só com alunos da classe de prestígio. Sai, pega um avião, depois pega um barco, pega uma estrada e vai para uma comunidade no interior da Ilha do Marajó. E ele falou que quando ele chegou lá com 16 anos, a única coisa que ele sentiu foi vergonha. Vergonha da vida que ele tinha. Porque quando ele chega lá num lugarejo que nenhuma casa tinha banheiro, que não tinha rua, que não tinha carro, que não tinha escola, que não tinha biblioteca, que não tinha livro, que não tinha luz, e as pessoas acolheram ele, receberam ele com tanto carinho e com tanta curiosidade da vida, e com tanta alegria, com tanto prazer e com tanta felicidade, que o único sentimento que ele detectou foi vergonha. Como ele, que tinha tudo, podia se sentir infeliz.
E os outros que aparentemente não tinham nada, tinham uma felicidade, uma compreensão da vida em comunidade tão sólida, que aquele menino de 16 anos não volta para o Leblon e transforma a sua vida. Será que nós, que muitas das vezes rogamos a Deus encontrar o sentido da nossa vida, será que nós estaremos preparados para o dia que esbarrarmos realmente com a felicidade, com aquilo que nos faz feliz? Porque a gente está tão acostumado a reclamar, a gente está tão acostumado a sofrer e a criar os nossos sofrimentos, porque é moda também, né? Sofrer, né? A gente, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas como que a gente se tornou em tão pouco tempo reclamões rabugentos? Que pode estar a pessoa toda arrumada, linda, bonita, você começa a perguntar da vida, tá ruim, minha vida tá ruim, né? Tem sempre alguém que está perseguindo, tem sempre alguém que não presta. Se não é alguém ali próximo, é alguém do governo, é alguém dali, daqui. É como se o tempo todo realmente tivéssemos que sair de casa com um escudo, né? E com uma espada na mão. Tivéssemos que guerrear a todo instante. É muito comum nós nos pegarmos na situação, está bem, conversando, de repente alguém faz uma fechada esquisita no trânsito, ou alguém avança na fila e vai fazer alguma pergunta no balcão, ou um esbarrão na rua, e aquilo se transforma num vulcão em erupção. Sabe aqueles vulcões? Que, né, ninguém estava sentindo nada, e de repente a gente fala assim, mas como? Que não se... O Japão aconteceu isso ano passado, né? Foi Japão ou China, que tá todo mundo lá em casa, o pessoal lá, os alpinistas subindo, tudo tranquilo. A gente acha que o vulcão vai dar sinal, né? Ah, tá saindo uma fumacinha, teve um tremor de terra. Não, de repente, nós somos esses vulcões silenciosos, né? E que de repente a gente grita. Quer ver uma? Telemarketing, né? Vai, bom dia, aí faz aquele discurso. Quando a gente começa a falar, quando a pessoa de lá faz alguma não nos atende de imediato, eu falo, não, isso aqui não é com esse setor, pronto. Ou não, né? Daqui a 24 horas o técnico, ou 48 ou 72 horas o técnico vai entrar em contato com você, né? Aí a gente sente, né? Parece que o formigueiro subiu na nossa perna, está subindo, vai explodir. Como que nós nos permitimos isso? É o outro? Ou somos nós? Pensar nessa complexidade da nossa vida e desse papel que nós temos que assumir é estar atento aos detalhes. Antes de ligar no telemarketing, se a gente briga, tem o ímpeto de brigar e de xingar e de se irritar, lê uma página, faz uma prece, vira beato. Temos que virar beatos, né? Lê uma página, faz a prece e liga. E fica atento. Não fica, né, só lendo a página e não vivencia o texto, não. Vivencia o texto durante o atendimento. Como que nós, né, acabamos descontando toda a nossa raiva em cima do outro, e que às vezes a raiva não é nem daquela operadora ou daquele problema, daquela situação. A gente descarrega a raiva de uma vida inteira em cima do outro. E a gente está falando de uma explosão ao telefone. E as brigas, e os assassinatos. Hoje, essa liberação, né, da nossa raiva, a gente está fazendo tão imediatamente
que está nos levando a uma situação crítica. A gente tem os crimes que estão sendo cometidos no sinal, nas casas, nos estabelecimentos comerciais. Aquele criminoso que atira antes de perguntar, o que leva ele a atirar? Será que ele tem uma vida muito diferente da minha? Será que ele tem sentimentos tão diferentes do meu? Mas o que realmente nos diferencia? Eu achei muito interessante que o Bono Vox do YouTube, quando fez o show, né, após o atentado lá na casa de shows em Paris, ele tem um momento do show em que ele pede para todos orarem e nomeia vários povos, e por último ele fala, não menos importante, talvez o mais importante, orar pela família dos terroristas que sofrem. Como dói a gente pensar que um parente nosso é capaz de cometer um crime. Como dói a gente pensar que talvez a gente não tenha feito nada para remover aquele sentimento do outro. Essa transformação que ela sempre permeia entre o individual e o coletivo. A gente se transforma e a gente auxilia o outro a se transformar. E essa sutileza, ela, como eu estava falando, ela acontece no detalhe. E eu lembrei de uma história que a gente leu há pouco tempo no culto, no lar, que é do livro A Luz Dissipa as Trevas, que é um livro de coletâneas de histórias que veio no Clube de Arte. E uma história em particular era de década antiga, né? Não é essa realidade, essa agitação dos tempos de hoje, mas era uma década antiga, onde o circo chegando na cidade era um acontecimento. E um pai programou com a filha de levá-la no sábado de tarde para o espetáculo do circo. Assim como ele fez a programação com a filha, tantas outras famílias fizeram. E aquela fila para comprar ingresso, aquele pai com a sua filha, muito bem arrumados, começam a observar a família que estava à sua frente. Casal, bem arrumado, mas com a simplicidade das roupas. Atrás deles, 8 crianças, numa euforia e numa alegria que ninguém precisava dizer que era a primeira vez que estavam indo ao circo. Quando chega a vez daquela família que estava à frente dele de comprar o ingresso, o pai, o chefe daquela família, se dirige ao guichê e pergunta quanto que é o ingresso. E ele sofre um impacto quando ele escuta o valor do ingresso. Olha para a esposa baixa a cabeça. Ele olha para os filhos e o senhor que estava atrás percebe que nessa olhada os olhos dele estão cheios de lágrima. Como depois de toda aquela programação ele conseguiria dizer para os seus filhos que não ia conseguir comprar o ingresso para todos. Nesse momento de ímpeto, o pai coloca a mão no bolso, tira uma nota que daria para comprar todos aqueles ingressos para aquela família. A filha nota, ele não fala nada, a filha não fala nada. Ele joga o dinheiro no chão, bate no ombro do senhor e diz: moço, esse dinheiro caiu do seu bolso. Pega, entrega, e aquele pai
aperta a sua mão com tanta força e agradece. Muito obrigado. Vai ao guichê, compra o ingresso para os seus 8 filhos, para ele e para a esposa, e entram felizes no circo. Aquele pai olha para a filha e diz: hoje voltaremos para casa. E a filha, sem questionar, retorna em silêncio com o pai. Eu até me emociono como que nós, muitas das vezes, só conseguimos fazer a caridade com alarde. E esquecemos que os gestos grandiosos são no silêncio. Aquela nota, naquele dia, fez falta porque ele não pôde levar a filha para o circo. Mas quantas outras oportunidades estiveram juntos no circo e quantas outras oportunidades ainda teriam para estar presentes no circo? Nós temos esse cuidado, esse carinho no momento de auxiliar o outro? Será que nós conseguimos perceber que o valor da vida está muito maior do que a nossa satisfação material? Numa enchente se leva tudo. Numa pedra que rola, uma casa é abandonada. E todas as pessoas que são questionadas, o que é importante? Quando a gente está dentro da nossa casa, a gente acha que tudo é importante, né? Tudo é importante. E para essas pessoas, a única coisa que é importante, graças a Deus, todos os meus estão aqui comigo. Consegui salvar todo mundo. Às vezes é um cachorrinho, um gatinho que está abraçado ali no colo. Perde tudo. Tudo passa. Se a gente desencarnar hoje, o que a gente vai levar? Não vai poder nem escolher a roupa que vai ser enterrado, né? Então, a gente não leva nada de material. E muitas das vezes acreditamos que a valorização da vida se dá através de toda a satisfação que acreditamos ser necessária na vida. Quando nós passamos a ter essa consciência de que a nossa vida, a nossa existência atual, pertence a um ciclo que é muito maior, a gente começa a perceber que as nossas escolhas ainda são muito pequenas e imediatistas. Passamos muitas das vezes meses programando a nossa festa. Então, às vezes é festa de casamento, festa de aniversário, festa de bodas, festa. Separa lá cada dia, compra lembrancinha, cartão, bola, penduricário, comida, bebida, decoração, música, atração, entrada, tocha, borboleta. Descobri que tem um negócio agora de borboleta congelada. Pobre das bichinhas, ficam congeladas, solta na hora do casamento. Então a gente se preocupa com detalhes, meses e às vezes anos. E aí, quando tem que é solicitado para doar uma cesta básica, 1 quilo de alimento, uma roupa, faz tudo tão no automático. Ou, deixa eu ver o que tem aqui sobrando aqui. Esse macarrão, não gostei desse macarrão. Esse biscoito, as crianças não comeram esse biscoito. E a gente vai pegando tudo aquilo que sobra. Ou, agora passou a época de apadrinhamento de crianças, né? E aí vai lá tão no automático, ou pede para o outro fazer. Traz o prato para o almoço na casa espírita e pede para a empregada fazer. Você pensa em alguma coisa que eu tenho que levar? Nem se dá o trabalho de pensar no prato que vai levar. Pensando nessa grandiosidade da vida espiritual, se a gente se dedicasse a pensar 1 hora por dia
num bem para o outro, como que talvez o nosso íntimo pudesse ser um pouco mais altruísta, solidário, feliz. Acredito que muitos viram, teve várias postagens na internet. Eu vi uma entrevista na televisão com essa senhorinha, uma senhorinha dos Estados Unidos, 98, 99 anos. Com 99 anos, o que a gente vai fazer da vida? O que a gente vai fazer? Estão programando? Que a nossa qualidade de vida está aumentando, então está todo mundo vivendo mais. Com 99 anos, o que a gente vai estar fazendo? Ela todos os dias acorda, toma seu café, senta na máquina e costura um vestido. Um vestido muito bonito, colorido, alinhado, cada um com o modelo, com estampas pensadas a cada dia. E esses vestidos são acumulados e depois são enviados para a África para serem doados para as meninas pequeninas lá da África. Todos os dias, 99 anos. A gente aposenta, o que faz? Eu agora quero esquentar a cabeça. Esquentar a cabeça com nada. Ela criou como objetivo. A primeira coisa, ela não vai primeiro no shopping, se sobrar tempo, aí ela vai ver novela, se sobrar tempo, aí ela faz o vestido. Não, é a primeira tarefa ela se arruma e senta na máquina para fazer o seu vestidinho. E esse vestido, quando chega lá, foi tão interessante que a moça que entrevistou ela foi aos Estados Unidos e entrevistou, pegou uma caixa dos vestidos e levou até a instituição pessoalmente na África. E foi interessante que ela, do carro que ela estava, ela falava assim: olha, eu já estou reconhecendo os vestidos pela comunidade. A filmagem era, as meninas todas na rua usavam vestidos muito semelhantes àqueles que a senhorinha costurava. E foi de uma emoção tão grande, porque aquele valor que era tão importante para ela diariamente, atravessava um oceano e transformava toda uma comunidade. Essa transformação, ela é essencial. Valores. O quanto que nós gastamos, o quanto que nós doamos, o quanto que nós produzimos. Essa valorização de cada minutinho nosso, de cada pensamento, de cada sentimento, pode nos fazer realmente transformar toda uma comunidade. Para finalizar, vou encerrar com uma história que com certeza vocês conhecem, mas se não conhecem, né? Ou se já conhecem, é sempre bom lembrar. A história de uma classe, uma turma de escola, onde tinha uma comunidade bem afastada do grande centro. E lá, o professor todos os dias reparava em uma aluna muito bonita, mas que vinha sempre com o cabelo desalinhado, unhas grandes e sujas, a pele suja, as roupas rasgadas e também sujas. E ele sempre olhava aquela menina, mas via um olhar, uma beleza que irradiava. Um dia ele saiu da escola, indo para casa, passou em frente a uma loja de roupa de criança e tinha um manequim com um vestido azul. Ele não viu o manequim, ele viu a sua aluna dentro daquele vestido azul. Foi para casa, fez as suas contas do mês e percebeu que ele seria capaz, conseguiria comprar aquele vestido talvez em 1, 2, 3 vezes. Voltou à loja e comprou o vestido. Pediu para que colocasse numa caixa muito bonita, com um laço muito bonito, porque aquela menina que receberia aquele
presente, merecia um presente muito bonito. Ao final da aula seguinte, chamou ela no canto e entregou o presente. Ela se deslumbrou com aquele vestido e correu para casa. Mostrou para a mãe. E a mãe, quando viu o vestido, olhou para a filha e falou: filha, antes de experimentar, vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho para que você não suje o seu vestido. Deu um banho na filha, colocou o vestido e percebeu que o cabelo precisava de um trato, que a unha precisava ser cortada. E em pouco tempo a menina já estava sentada, transformada no sofá. Logo, o pai chega do trabalho e quando abriu a porta, se maravilhou. Como minha filha está linda! Que lindo esse vestido azul! E o pai se encantou tão profundamente com a sua menina renovada, num vestido tão lindo, e começou a reparar o como estava a casa. E falou: mulher, vamos ajeitar nossa casa? E naquela noite mesmo, eles fizeram toda a limpeza, a arrumação interna da casa, e ele se propôs a cada fim de semana pintar e ajeitar e consertar algumas coisas da casa, assim como arrumar todo o seu quintal. Em pouco tempo, enquanto ele pintava a cerca nova da sua casa, um vizinho parou e se admirou com aquela casa tão bonita. Olhou para a rua, olhou para a sua própria casa e foi resolvido, entrou em casa e falou: viu a casa nova, pintada? Como ficou bonita? Também quero pintar a nossa casa. Em pouco tempo, toda a rua estava limpa e arrumada. Um dia, um homem de um cargo público na cidade, responsável pelo urbanismo, foi visitar o bairro, foi visitar uma instituição do bairro, mas passando por aquela rua, chamou a atenção. Como uma rua com casas tão bonitas nesse bairro que nem saneamento básico tem? Não, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E volta com isso, e volta resolvido para a prefeitura e transforma toda aquela comunidade com iluminação de rua, com água encanada, com saneamento básico. Olhando hoje aquele bairro, talvez ninguém saiba do poder que um vestido azul teve naquela comunidade. Que nós possamos, nesse ano de 2016, assim como aquele professor, seguir os seus ímpetos, os seus impulsos de praticar o bem. Pequenos vestidos que são capazes de transformar toda uma comunidade. Que saiamos de casa todo dia com o nosso embrulho pronto, com o nosso vestidinho azul, pronto a entregar para aquele coração iluminado, que nós esbarramos às vezes no ônibus, às vezes no trabalho, ou são direcionados, são figuras conhecidas da nossa família, do nosso círculo de amizade, mas que possamos nós fazer o bem, realmente encontrar o real objetivo de cada ação nossa, de cada momento nosso, que tenhamos certeza que há um grupo infinito de espíritos que estão ligados ao bem, participando da transformação do planeta, e que apenas esperam os corações sinceros para estreitar essa fileira
que realmente está promovendo e promoverá o reino de Deus na terra. Que o amigo Jesus nos envolva, nos abrace e que possamos nos sentir fortalecidos e recompensados em busca da real felicidade, que é conquistada a cada ação nossa, consciente no bem e plena do amor. Que os amigos espirituais nos envolvam no retorno aos nossos lares e no reencontro com nossas famílias.